Nós estamos aqui nessa série do livro da carta de Paulo aos Efésios. Domingo passado, o nosso Gabriel querido, ele deu o chute inicial. E hoje ele não está aqui porque ele teve um compromisso lá em Campinas. E ele nos deixou aqui. Eu estou com saudade dele. Sinto falta dos meus filhos quando eles não estão aqui em casa. E eu estou dizendo meus filhos, não no sentido somente meus filhos de sangue, amém? Os meus filhos, que eu tenho muitos filhos aqui. E eles sabem disso, eu trato eles como filhos. E cada um que quando não está aqui no cultuando a Deus juntamente conosco, eu sinto falta de cada um de vocês. Então o Gabriel, ele deu o chute inicial, mostrando a geografia de Éfeso, aonde estava localizada, lá na Ásia, não é? E falou da cultura, que era um centro de comércio, e o Gabriel, ele fez uma explanação e foi muito bom. Amém? Quantos gostaram? Amém. Espero que também hoje seja muito bom. Amém? Porque a palavra de Deus não é daquele que traz a mensagem, né? Eu sou apenas um condutor da mensagem, porque a mensagem é do Senhor. Eu queria que você, juntamente comigo, tivesse mais uma palavra de oração, amém? Abaixe sua cabeça. Pai querido, obrigado por esse tempo, obrigado por esse lugar, Deus. Esse lugar onde nós podemos nos reunir no Teu nome, louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, exaltar o Teu nome, falar, Senhor, das grandes coisas que o Senhor fez no passado, que o Senhor tem feito no presente, fará no futuro, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Dá a nós, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem o Senhor é, Pai. Ilumina os olhos do nosso coração, para que nós possamos saber qual é a nossa vocação, a vocação do nosso chamado, Senhor. Para que nós fomos chamados, Pai? Unge as minhas palavras, que não sejam as minhas, mas as Tuas. Que ela venha do seu coração, que ela encontre ouvido, Senhor, e um coração como uma terra fértil. Que ao receber a Tua palavra, a receba de bom grado, Senhor, e a pratique todos os dias da sua vida. Amém. Amém. E sabe, eu gostei muito, no decorrer dessa semana, pós-domingo, do que os nossos queridos amigos fizeram. Eles classificaram essas bênçãos espirituais que o Gabriel pregou no domingo. Quantos de vocês viram no nosso grupo as bênçãos, as 6 bênçãos que eles fizeram o comentário? Vocês viram? Que bom, acho bom que vocês vejam mesmo e estudem, porque para mim foi muito gratificante, sabe? E eles falaram a respeito de como cada ponto, de cada dia, como foi que o Gabriel colocou, dispôs, e eu fiz questão de anotar aqui. No domingo passado nós vimos e ouvimos sobre as bênçãos espirituais. Então no primeiro dia o Estevão falou sobre a eleição. A eleição de Deus não é um ato de exclusão, mas é a demonstração de infinito amor que já existia antes mesmo da fundação do mundo. Efésios 1:4, amém? Então, ele deixou isso registrado aqui e eu quero relembrar vocês. No dia 2, o Juninho, nosso Juninho, falou sobre filiação. E ele disse o seguinte: essa é a maior expressão do amor paternal de Deus, revelado em Cristo Jesus. Essa adoção não é fruto de nossos esforços, nem de nossa busca por aceitação. É um presente que revela a graça abundante do nosso Senhor. Em Cristo recebemos uma nova identidade, a identidade de filhos. No terceiro dia, o David falou sobre a bênção da redenção. Redenção que é libertação, é a reabilitação, é o reparo, é a salvação, é o ato de adquirir, de novo algo, de resgatar. Fala sobre a redenção de nossa escravidão do pecado, onde fomos completamente redimidos pelo sangue de Jesus.
No dia 4, Gabriel falou sobre o conhecimento da vontade de Deus. É fazer todas as coisas convergirem em Cristo. E qual ensinamento ele tirou? Primeiro, que Cristo é o cabeça e o rei, que vai governar e governa. E isso é algo real. E isso será real. Ele vai governar toda a terra. Amém? 2, Cristo é a restauração de harmonia e paz. Ele vai restaurar todas as coisas. Vai ser algo tremendo, maravilhoso. 3, Cristo é o alfa e o ômega. Tudo começou nele e vai acabar nele. Ele não é um meio. Ele é o fim de todas as coisas. Você pode dizer amém para isso? Repita. Cristo não é o começo. Não é o meio. Mas Ele é o fim de todas as coisas. Amém? No 5º dia, o Lucas Baldin falou que nós somos herança. No Evangelho de João 6,37, vemos que fomos entregues pelo próprio Deus na mão de Cristo. E por isso podemos ter a certeza que estamos no lugar mais seguro do mundo. Ser herança de Deus é ser selado pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E o 6º dia, fechando o quê? As bênçãos espirituais. Veio selados pelo Espírito. Isso quer dizer que o Espírito habita em nós. E assim podemos entender a verdade do Evangelho. E que essa verdade nos leva ao conhecimento do pecado, da justiça e do juízo. E nos leva ao arrependimento e ao quebrantamento dos nossos corações. Isso é importante que você saiba disso, meus irmãos. Sabe, isso é importante. Isso nós temos tudo isso à nossa disposição. E hoje eu vou dar continuidade a partir do verso de número 15. Amém? Está com a sua Bíblia aí? Então vamos lá, vamos lê-la. Versículo 15 de Efésios 1. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na era vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Paulo agradece a Deus pelo que tem feito na vida daqueles que têm ouvido esse evangelho. Paulo está muito grato. Paulo foi um plantador de igrejas. Ele formou discípulos, ele formou aqueles homens, e eles espalharam, plantaram igreja em diversos lugares naquela região. E Paulo já não estava mais lá, ele já havia saído de lá, ele tinha passado por Jerusalém, e esse momento que ele está escrevendo essa carta, Paulo está preso em Roma. Paulo está preso. E eu fico aqui pensando, como alguém pode, numa situação de prisão, em masmorras, e as prisões daquele tempo eram prisões muito frias, judiava muito daqueles homens que eram presos.
Mas Paulo se mantinha ali feliz, alegre, preocupado com os irmãos. Sabe, a gente vê isso nítido, a preocupação, o amor que o apóstolo Paulo tinha pelos seus irmãos, pela igreja. Sabe, isso só tem um motivo, esse amor. É o Espírito Santo que habitava nele. E é o Espírito Santo que habita em nós. É por isso que nós nos amamos tanto assim. É por isso que quando chega alguém novo entre nós, a gente ama. E a gente, quando diz assim, eu amo você, a gente não está usando apenas um jargão. É um amor sincero, não sei você, mas é sincero da minha parte quando eu digo isso. Eu tenho carinho, sabe? Não dá para explicar esse amor. Só pode ser um amor derramado pelo nosso Senhor no nosso coração. Não tem outra explicação. Então Paulo, ele amava aquelas pessoas. E ele dizia, né? Ele estava ali, olha, eu estou tão feliz que vocês têm estado firmes na presença de Deus. Por isso também eu tenho ouvido falar. Eu não estou mais aí com vocês, mas as notícias são boas. Deixa eu falar uma coisa. Desde que nós começamos a missão São Paulo, um dia eu encontrei algumas pessoas. Isso aconteceu mais ou menos umas 4 vezes comigo, encontrando pessoas que não estão aqui conosco, mas me conhecem. E eles disseram assim para mim: eu tenho ouvido boas coisas a respeito de vocês, Missão São Paulo. Eu tenho ouvido boas coisas. Eu vou repetir. Eu tenho ouvido boas coisas. Isso é muito bom, irmãos. Sabe, isso é muito bom. Isso nos estimula a continuar. Sabe, às vezes a gente fica meio caidinho, cabisbaixo, as coisas vão acontecendo, estão trazendo tristeza para o nosso coração. A gente pensa em parar, a gente pensa em desistir. Mas sabe, quando a gente ouve isso, tenho ouvido coisas boas a respeito de vocês, do que vocês estão fazendo lá, o que vocês estão construindo lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Construir não é fácil. Construir não é fácil. Construir é difícil. Construir dá trabalho. Sabe, eu entendo muito bem a preocupação do apóstolo Paulo com as igrejas que ele plantou, com aqueles irmãos. Eu entendo. Porque você imagina, Paulo estava naquele cenário, um cenário de idolatria, aonde o comércio daquela cidade, ele girava em torno daquela deusa. E ele vai com a pregação do evangelho, leva algo totalmente diferente. Ele chega naquele lugar e está dizendo assim: olha, essa deusa aí, ela não é deusa coisa nenhuma. Ela não pode realizar nada por vocês. Porque só existe um que pode, o nome dele é Jesus Cristo. Que veio ao mundo, morreu por você, te amou. Você imagina, será que ele teve represália naquele lugar? Será que ele não encontrou dificuldade naquele lugar? Sabe, ainda hoje, você pode ver nos dias de hoje, nós temos dificuldade. Tem lugar que você não pode falar de Jesus. Na escola pública, principalmente, você não pode falar claramente do evangelho. Sim ou não? Você não pode. Tem lugares, eu vi outro dia, uma reportagem lá na cidade, um homem, um pastor com a Bíblia pregando e gritando: arrependo, vocês vão para o inferno. E aí vem um cara lá, bateu nele, mandou ele calar a boca. E ele falava, e o cara batia, e ele não queria saber. A represália continua mesmo. Mas Paulo estava ali firme. Ele diz: olha, eu estou tão feliz, tenho ouvido falar coisas boas. E Paulo ora para que as bênçãos que lhe haviam sido concedidas, do versículo 3 ao 14, tinham sido concedidas a eles, seja plenamente efetivado em suas vidas. É isso que Paulo vai tratar agora do 15 até o 23. Ele está animando os irmãos para que aquelas bênçãos que ele falou ali, elas sejam efetivadas, que eles tomem elas para si, se apropriem dessas bênçãos.
E eu quero dizer para você aqui hoje, nessa manhã, você também precisa se apropriar disso. Porque ela já foi dada para mim e para você. Amém, queridos? Ela já foi dada. Paulo ora para que eles tenham uma compreensão mais profunda do plano da salvação de Deus e de seu lugar dentro desse plano. Paulo pede para que os olhos sejam iluminados ou abertos, para que eles vissem e recebessem a Cristo. Paulo está dizendo, sabe, falta algo, vocês ainda não estão enxergando. Está faltando algo. Vocês estão caminhando comigo, vocês estão fazendo a obra de Deus, mas vocês ainda estão como cego. Vocês ainda não enxergaram completamente. Por isso que ele fala, eu peço que seus olhos sejam iluminados, desacortinados, que caia as escamas, que você possa ver. Sabe por que ele está falando isso? Que provavelmente muitos deles ainda estavam preocupados com o seu próprio umbigo, com as coisas que estavam acontecendo no seu dia a dia. E ele não está falando, e eu também não estou falando, que nós não devemos nos preocupar. Não é isso. Só que tem coisas que nós devemos nos preocupar muito mais do que as coisas seculares da nossa vida. O que é mais importante? O que é mais importante? Esse capítulo 15 e 16, ele fala dos pontos cardeais do nosso cristianismo, que é a fé, o amor e a esperança. No versículo 17, Paulo ora para que o Espírito Santo, que eles já receberam. Quantos aqui já receberam o Espírito Santo? É para você então, amém? É para cada um de nós, que eles já receberam, lhes conceda sabedoria e revelação. Veja bem, esse pedido não é por sabedoria, uma sabedoria esotérica, uma sabedoria particular, para uma pessoa só. Não é uma sabedoria sobrenatural somente, mas é uma sabedoria que vem do próprio Deus. Ela também não é uma nova revelação. Muitas vezes nós ficamos pedindo, Deus, revela algo novo para mim. E Deus fala, mas e o que eu já revelei? O que você tem feito? E aquilo que eu já coloquei na sua mão, o que você fez? O que você tem feito com aquilo que você recebeu domingo passado? E retrasado? E aquela que você ouviu no YouTube? O que você fez? Porque a revelação está aqui. Todo dia que você abrir as Escrituras, você terá uma revelação. Toda vez que alguém abre as Escrituras e fala sobre ela, está falando sobre uma revelação de Deus. E muitas vezes a gente fica esperando que alguém diga, Deus está falando isso. Não, mas Deus está falando. E eu não desacredito nisso. Deus está falando, Deus fala mesmo. Deus usa pessoas, servos deles, para falar com a gente. Isso é maravilhoso. Eu já tive muitas experiências com isso. Isso é maravilhoso. Mas muitas vezes nós negligenciamos a maior revelação que está na palavra de Deus. Então nós precisamos ter ouvido para ouvir. Nossos ouvidos precisam ser destapados para que a gente possa ouvir. Ouvir e conhecer por entendimento mais profundo de Deus, de sua vontade, os propósitos salvíficos de Deus, como são revelados em Cristo, lá em 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Já colocou aqui? Pode colocar, filho. 1 Coríntios 2, de 6 a 16, para eles irem lendo. Eu vou falando, vocês vão lendo. Amém? Está aí, só é revelação. Ele quer que nós conheçamos a vontade dEle. Aí ele fala que ele assim, ó, eu peço espírito
de sabedoria. Sabedoria em grego significa sofia. E o que significa isso? Olhar para a vida com os olhos de Deus. É uma visão, a visão de Deus, a perspectiva de Deus, e não a minha, não a sua. É esse tipo de sabedoria que Paulo está pedindo. É esse tipo, sabe, uma visão de Deus, que Deus abra os nossos olhos para isso. Não como aquela visão de Geazi. Lembra da história de Geazi e Eliseu? Quando o rei da Síria, os sírios vieram contra eles. O que Geazi viu? O que ele viu? Um exército, uma dificuldade, totalmente cercado. Não havia como escapar daquela situação. Ele ficou desesperado e ele chega ao profeta Eliseu e diz: "Nós estamos perdidos." E aí Eliseu olha para ele, olha e fala para Deus: "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Para que ele veja a realidade tua." Amém? Muitas vezes nós estamos olhando para a nossa realidade e não enxergamos a realidade de Deus. Aquilo que Deus enxerga. Nós vemos uma multidão de inimigos vindo contra nós. Nossa realidade. E a realidade de Deus é que tem um exército, carruagens de fogo, cavaleiros do céu, para te defender dos inimigos. É esse tipo de sabedoria que ele está pedindo. É esse tipo de sabedoria que Paulo está pedindo. E ele diz também sobre revelação no pleno conhecimento. Ele não está falando de uma nova revelação. É que você olhe para a Escritura e veja e conheça Deus, a sua grandiosidade, o seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua amabilidade, a sua alegria. Amém? O seu domínio próprio, a paciência, a paz e a mansidão. Que você veja isso nele e receba para você, para que você aplique na sua vida isso. Afinal de contas, o próprio Deus mora dentro de nós. Amém? O Espírito Santo mora em você. Então você vai dar esses frutos aqui. Está lá em Gálatas, que eu acabei de mencionar. Não era uma nova revelação, é aquela que nós já temos, queridos. Nós estamos em busca de algo que nós já temos. A nossa oração deve ser: abre os meus olhos, Senhor. Tira as escamas dos meus olhos, Senhor. Sabe, tem coisas na vida da gente que dão errado. Dão errado. E a culpa talvez não seja do diabo. Talvez seja porque a gente fez de uma maneira que não era para ser feito. Amém? Talvez nós erramos. Eu já errei muitas vezes. Causei um prejuízo para mim mesmo. Tem nada a ver. Foi eu que fiz. E Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos olha sempre com olhos de misericórdia. Ele olha para nós e... Eu sempre digo, né? Nosso Deus é um Deus que faz tudo novo de novo. Eu sempre costumo falar para os casais, né? Eu digo assim: ó, vocês vão ter uma vida em comum entre vocês. Vocês não são mais um, agora vocês são mais duas pessoas, são uma pessoa só. Então, quando o teu marido, os maridos costumam errar mais, né? Então, eu sempre uso o marido. Eu sei disso, penso. Aí eu digo para as meninas assim: olha, quando seu marido errar, por não ouvir você, ele insistir em fazer algo e ele errar, não fica falando toda hora: eu te avisei. Parecendo aquela motinha, né? Ele vai, só uma pessoa vai levar. Daquela motinha que te fala: eu te disse. Repetir. Isso é coisa de licença, vai dar. Entendeu? Não faça isso. Abrace e fala: amor, ó, tudo bem, você errou? Vamos tentar novamente. Vamos continuar.
É assim que o Espírito faz com a gente. Quando ele erra, ele não nos abandona. Ele procura pegar nas nossas mãos, nos levanta e vamos de novo. Sabe, a expectativa de Deus ao nosso respeito. Deus conhece você. Deus nos conhece. Olha, Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe. É por isso que a Bíblia fala, nos esforcemos. Nós precisamos nos esforçar para continuar, para melhorar, para fazer correto. E Ele vai nos ajudar com isso. Sabe, Ele quer que você o conheça pessoalmente. E quando Ele fala esse conhecer pessoalmente, Ele está falando da minha salvação. Porque sabe o que eu entendo? Quando nós não entendemos o plano de salvação que Deus estipulou, é porque nós não conhecemos pessoalmente. Não temos intimidade com Ele. Senão nossa vida era diferente. Senão nossa vida era mais santa. Senão nossa vida era mais de busca. Era mais de dependência. Então nós precisamos conhecer a Deus. Querer conhecer a Deus. É o que nós estamos fazendo aqui nesses dias. Estamos querendo conhecer a Deus através da sua palavra. Para que nós tenhamos um convívio com Ele. Sadio. Amém? Convívio sadio, como você tem na sua família. Deus, Ele faz parte da sua família. Ele é o nosso Pai. A Trindade está dentro da nossa casa, dentro de nós. E um coopera com o outro, um trata o outro bem. E assim o estilo que nós devemos ter de vida. Ele quer que nós o conhecemos e progressivamente. Isso fala de santidade. A santidade ela não é alcançada assim. Ela é progressiva. É dia após dia. É eu me negando a mim mesmo, as minhas vontades e buscando a santidade através de Deus em mim. E é Ele que vai nos fazendo santo a cada dia. Mas é necessário que nós prossigamos, que nós continuemos, porque nós não desistimos. Não podemos desistir. A gente tem que ficar firme. Crer nas promessas. Crer nas promessas. Sabe, o povo judeu foi escravizado, sofreu tanto, e nunca desfaleceram a sua fé e a sua esperança na volta daquele que ia colocar todas as coisas no seu devido lugar. O Messias esperado, o ungido de Deus, que Ele viria. Você crê que Ele vai vir? Nós nos unimos a eles nessa esperança. Nós cremos e aguardamos esse dia glorioso que Ele virá e estará conosco. Versículo 18 fala de iluminados os olhos do coração. É a glorificação, é a exaltação de Deus, é reconhecer a glória e a majestade de Deus. Só dessa forma, quando nós recebermos essa iluminação do céu, é que nós vamos reconhecer a majestade dEle. Qual é a esperança do chamado? Porque Deus nos tirou das mãos. Presta atenção nisso. Por que Deus nos tirou da mão do valente? O inimigo das nossas almas. Por que Deus nos tirou das mãos do poder de Satanás? Nos livrou das trevas. Nos transportou do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. Por que Deus fez isso? Já se perguntou? Ele é pai. E um pai, ele quer o melhor para os seus filhos. O pai sempre quer o melhor dos seus filhos. Ainda que às vezes o filho não entenda. Mas o pai sempre quer o melhor para o seu filho. E o nosso pai, o nosso Deus quer o melhor para nós. E Ele diz, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Onde está a nossa esperança?
O que é que nós queremos? Romanos 5,2 diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É essa a esperança. É isso que nós gloriamos. É isso que nos dá prazer de continuar vivendo. É na esperança de que um dia todas as coisas vão convergir em Cristo. Tudo vai ser estabelecido no seu devido lugar. Haverá um rei justo. Um rei justo. Ele virá e se assentará no trono e governará toda a terra. E todo governo, todo principado se submeterá a ele. Amém? Vai se submeter a ele. Mas a sua esperança está onde? O que tem sido a sua esperança para os dias de hoje? Progredir financeiramente? Conquistar coisas? É só isso a sua vida? Coisas pessoais que você quer para você? Ele está dizendo que nós somos os mais miseráveis dos homens. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É lícito nós termos desejo de ter coisas, para nós vivermos bem, com tranquilidade. Mas nosso coração não pode estar nisso somente. Sabe, eu encontro pessoas aí fora que trabalham tanto, porque quer ser promovido, que quer ser isso, que quer ser aquilo, e ele, nessa busca desenfreada pelas coisas, sabe, ele jejua até, ele vai nas orações até, e quando ele alcança o seu objetivo, o seu desejo, ele para. E se esquece que Deus diz: olha, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Amém? Esse é o primeiro lugar, esse é o principal. E as demais coisas? É Ele que vai acrescentar. Deus só quer o meu e o seu coração. Ele quer a integridade do seu amor a Ele. Ele só quer que nós o amemos. Essa última canção aí fala sobre isso. Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Amém? Deus, Ele quer exclusividade quando fala dos seus filhos. Ele não é padrasto, Ele é pai. Ele quer que você o ame inteiramente, totalmente. E o teu coração seja totalmente dele. E sabe uma parte lá do The Chosen, quando Jesus encontra com João Batista, e eu me lembrei agora, quando o João Batista olha para Jesus e diz assim: você sabe que o meu coração é teu. Isso foi no filme. Mas Deus, Ele gostaria muito de ouvir isso de nós. Nós dizendo: você sabe que o meu coração é seu. Só seu. E que a gente vivesse dessa maneira, demonstrando a Ele todo dia que o nosso amor e o nosso coração pertencem a Ele. Ele quer que vocês saibam muito mais. Você precisa saber uma coisa, meu irmão. Você e eu somos a grandeza de Deus. Você é a grandeza, é a grande riqueza de Deus. Deus, Ele olha para você e Ele tem um amor tão grande. Pare e pensa um pouquinho. Volta lá em Gênesis, quando Ele começa a dar forma ao mundo. Ele cria todas as coisas. Quando Ele criou todas as coisas, o que Ele faz no sexto dia? Ele faz o homem. Será que Ele te ama pouco? Será que Ele nos ama pouco?
Ele faz o homem e coloca o homem em um lugar especial. Tudo aquilo que ele havia feito de lindo, de belo, ele faz o homem, o ápice da sua criação, para colocá-lo no lugar do seu amor, pertinho dele. É como se você pegasse um terreno vazio e começasse, fizesse uma planta e projetasse uma casa ali, para você viver ali. Está entendendo, peixe? Para você morar ali, com a sua família, com seu pai, com a sua mãe. Uma casa, um lar. Então veja como Deus ama você. Você é a menina dos olhos dele. Você é o sacerdócio, você é o povo escolhido por ele. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Para que nós fôssemos o quê? Irrepreensíveis. Por quê? Porque ele é irrepreensível. Se o pai é, você precisa como filho ser. Porque o que Deus está nos ensinando é isso. É um método, é uma maneira de ensinar-nos a ser irrepreensíveis. Homens dignos, como ele é digno. Homens e mulheres de caráter, como ele tem caráter, puro e santo. É isso que ele está ensinando. É como o pai, nos dias de hoje, procura ensinar seu filho o caminho do bem, o caminho das coisas certas. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Deus está dizendo. E ele está dizendo que nós, os que cremos, já temos isso. Quantos creem? Quantos aqui creem? Amém? Então você tem isso. Amém? Você tem. Tome posse, se aproprie disso. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Aqui tem quatro palavras que expressam o poder de Deus. A primeira dela, para poder, é dinamis, que vem de dinamite, poder irresistível. Vai vendo o poder de Deus. O segundo, que fala da atuação ou eficácia, é a energia. A energia do sol é poderosa? A energia elétrica é poderosa? Esse é o poder de Deus. Numa dimensão maior ainda. O terceiro é a força que ele fala. A força aqui em grego é kratos, que significa democracia. Olha isso. Poder do povo. Aleluia! Vamos anunciar essa aí. É o poder do povo, ou seja, 10 pessoas não tem tanto poder como 240 milhões de pessoas. Sim ou não? Então é poder. Veja o tamanho. E o último é a palavra poder, que não é o mesmo poder do primeiro poder desse versículo. Mas esse poder aqui que termina o versículo é epso em grego. Epsus, grande força inerente. É uma força absurda. Ninguém pode com Deus. Ninguém ganha de Deus em nada. Deus é o Todo-Poderoso. Você consegue ver o tamanho do seu Deus? Do nosso Deus? Como Ele é grande, poderoso, amável, temível, terrível. Esse é o nosso Deus. Meu irmão, Ele criou você, cara. Ele criou você. Do barro. Pegou ali o barro. Fez sodinho, só. Bonitão. Fez o Gu. Fez a Carlinha. Ele nos fez do barro. Agora a mulher já foi mais especial. A mulher
Por isso que toda mulher é bonita. Ele pegou e já foi lá na costelinha do homem, arrancou um pedacinho da costela e fez a mulher. Isso é amor, gente. Tem um pai mais amoroso que esse? Ele nos fez, nos deu um lugar, nos deu um nome, nós nos separamos dele, fomos alcançados novamente, ele nos trouxe para perto dele novamente, e agora nós estamos aqui para fazer o quê? Correr atrás dos nossos próprios interesses? A gente não pode ser mal agradecido, né? Paulo está definindo o tamanho da suprema grandeza do seu poder. Qual o tamanho? Qual o tamanho dele? O tamanho dele, ele sustenta o universo. Ele nos salvou por sua graça. Põe aqui para mim Isaías 40, versículo de 12 a 15. Olha lá. Olha o poder dele aí. Quem mediu as águas com a concha da mão? Quem mediu a extensão dos céus com um palmo? Quem recolheu o pó da terra numa medida e pesou os montes com pesos e as colinas em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou lhe ensinou como conselheiro? A quem ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça? Quem lhe ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Para ele as nações são como a gota de um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Amém? Aleluia! É esse Deus que você serve. Olha o tamanho dele. Você consegue medir esse tamanho? Consegue medir essa força? Se a nossa vida cristã muitas vezes está apática, mortal, está rodeada de mornidão, é porque nós não nos apropriamos dessas verdades. E nós nos apropriamos dessa verdade talvez porque não conhecemos essas verdades. Amém? Às vezes não conhecemos, mas agora você conhece, amém? E o que você vai fazer com isso? Agora você conhece. Deus, olha, se nós tivermos fé, primeiro, se nós amarmos a Deus e tivermos fé genuína e verdadeira, Deus muda situações assim. Se o nosso coração e a nossa dependência estiver só nele, Ele pode mudar o que está acontecendo hoje para algo grandioso. E sabe que eu tenho como algo grandioso? A presença dEle. Porque uma coisa é eu tentar fazer algo e não dar certo sem Ele. E outra coisa é eu fazer algo e não dar certo com Ele. Porque se eu fizer e não der certo, mas Ele estiver comigo, meu coração se alegrará para continuar tentando fazer certo. Sem Ele eu não faço mais. Eu desisto. Eu mudo para outra coisa. Eu paro. Versículo 20. Estamos caminhando para o fim. Que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. À sua direita, na posição de suprema honra. Jesus, Ele está no céu, mas Ele está sentado à direita do Pai. Ele está em evidência, Ele está sendo honrado. Sabe, irmãos, o nosso esforço, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fizermos aqui nesta terra, teremos uma recompensa. Tudo que nós fizermos de bom e de ruim, terá uma recompensa. Boa ou ruim. Amém?
Nós precisamos entender isso, que todos os nossos atos tem alguém vendo. O Pai da glória está vendo tudo. Não adianta se esconder debaixo da cama. Ele está vendo tudo. Ele está vendo o seu pensamento agora. Ele está vendo os desejos do seu coração agora. O que é que você está pensando? Onde você está agora? Se você está aqui ou está em outro lugar. Está vendo tudo. Ele conhece tudo a respeito de nós. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe se você está falando mal do pastor aí. Isso é perigoso, hein? Então ele está na posição de suprema honra e poder divino. Olha lá, Salmo 110:1 ele diz: o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e ponha debaixo de seus pés. Eu li aqui na versão da NVT. Posição de honra. Senta aqui, meu filho. Sabe, Deus, Ele está conosco. Ele vai nos livrar. Ele vai humilhar os nossos adversários, os nossos defamadores. Ele vai. Que poder é esse? É o mesmo poder, presta atenção. Esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Cristo entre os mortos. É esse poder que ressuscitou o nosso Senhor. E é esse poder que ressuscitou o nosso Senhor que está dentro de você. Meu, isso é muito doido para minha cabeça. Só alguém que ama muito pode fazer isso por mim e por você. Nele, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Cristo está acima de todo ser sobrenatural. É isso que esse versículo que Paulo está dizendo. Cristo está acima de todo ser sobrenatural, incluindo os poderes do mal. Efésios 4:8. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Sabe, irmão, você não precisa ter medo do mal, não. Fica tranquilo. Você nasceu de novo, você foi batizado, você foi transportado de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor, um reino de luz. Você foi selado com o Espírito Santo. Aí vou fazer uma macumba para você. Aí você diz, eu vou orar por você. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Amém? O maligno não toca, você precisa ter medo. Ai, eu vou passar perto daquele Santo Espírito. Ai, aquela vizinha, que isso, irmão? Você é soldadinho de chocolate? Que soldado que você é? É de chocolate? Esquentou a coisa, se derrete? Você é um soldado que leva as armaduras de Deus que está descrito lá em Efésios 6. Tem um capacete, tem uma armadura, uma couraça, uma espada. Você é soldado. Soldado não treme na base não, irmão. Não tem que ter medo. Mas também não tem que ser soberbo. A soberba precede humildade e mansidão. Duas características de Jesus. Nós precisamos tê-las. Ter misericórdia. Eu já fui macumbeiro, irmão. Acendi vela, aquelas de 7 dias. Pensava que as coisas iam dar certo, aí eu vou te parar. Hein? Só dava errado. Até que eu conheci Cristo. E isso mudou a minha vida. Então você não precisa ter mais medo de mais nada. Cristo é o nosso Senhor.
é aquele que nos guarda. Amém? E olha aqui Colossenses 2,15, olha o que fala: e tendo despojado os principados e poderes, nos expôs em público, e na mesma cruz que ele foi crucificado, que ele sofreu, ele triunfou sobre eles. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Ele triunfou sobre essas potestades, os expôs publicamente ao ridículo. Ele colocou lá, falou: está vendo? Ó, eles não são nada. Eles não são nada, porque o tudo está em mim. Por isso que Jesus diz: olhe para mim. Na sua dificuldade, olhe para Ele. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É Ele que é o nosso socorro. É Ele que nos ajuda na nossa necessidade, que fortalece, que nos levanta, que nos impulsiona. É Ele. Primeira Pedro 3, 19 a 22. Põe aqui para a gente ler. Nós temos que ler Bíblia, gente. Do qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo, presta atenção, foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8, salvaram-se nela por meio da água, que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes. Todos se sujeitam a ele. Noé estava lá fazendo a arca. O que os caras estavam fazendo? Tirando barato, rindo. Velho louco. Deve ter chamado ele de velho louco. Xingando. Até que o dilúvio veio. E sabe quem fechou a arca? A porta? O próprio Deus. Ele fechou. Sabe por que ele fechou? Porque se o Noé fecha, você acredita que... Vamos aqui, tinha gente que ele conhecia que estava lá fora. Alguns parentes também chamavam ele de doido. Mas ele gostava dos parentes. E ele vendo aquele pessoal gritar, o que ele ia fazer? Ia ficar com dó e abrir. Aí o que Deus faz? Ó, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Só 8 tomaram. Muitos adoravam a deusa Artemis. Lá em Éfeso, não era só o pessoal de Éfeso que adorava essa deusa. Toda aquela região eles adoravam. Você pode ler lá em Atos 19, 23 a 41. Muitas pessoas adoravam essa deusa. Eles diziam que ela era como rainha dos céus. Olha a loucura. Olha como o homem, ele cria a própria imagem. Porque eles diziam que aquela estátua caiu do céu. Tudo bem, Satanás também caiu do céu. Amém? Cair é diferente de descer, amém? Então, não era só eles não, mas Cristo, o nosso Jesus, Ele reina supremamente o universo. É Ele que reina. Não existe deusa Diana, não existe nada disso. Só um reina no céu. Só um reina, governa todo o universo. Governa toda a nossa vida. Só chove quando Ele diz chova. Só cai, só tem sol quando Ele sai o sol. É assim, Ele governa tudo. Eu estava assistindo com a Márcia ontem, né? E no YouTube estava vendo algumas coisas dos animais. Os predadores eu gosto, né?
E eu vi lá os cachorros selvagens, né, o estilo deles caçarem, e como eles criavam os filhos. Eu perguntei para a Márcia, quem ensinou eles a fazer tudo isso? Criar os filhotes? Você precisa ver eles armando um esquema para correr atrás de uma presa. Divididinho em bloco. Dividir em bloco. Um guiando, dividido em bloco. Na hora certa eles começavam a perseguir. E eles gostam de caçar aquelas presas antílope que correm muito, tem muita velocidade. Porque eles começam a correr, até a presa desmaiar de cansaço. Eu falei, mas quem que ensinou essa tática? Quem ensinou o João de Barro a construir aquela casa? Ele não fez curso de engenharia, nem de arquitetura. E a casinha que ele faz não entra água, gente. Esse é o nosso Deus, amém? Esse é o nosso Deus que cuida, tem zelo pelos animais que Ele criou, cada um deles. E Ele fala, né? Se eu tenho amor por eles, quanto mais vocês. Quanto mais vocês, o quanto eu amo vocês, cada um de vocês. E ele fala que não só nesta era, mas também na vindoura. Atualmente nós estamos vivendo na intersecção dessas duas eras. A era que Paulo estava dizendo e a era que há de vir. Amém? Eu já falei sobre intersecção. Essa aula você perdeu ou não? Não, né? Você sabe o que é intersecção, né? Amém. Então Paulo está falando isso. A era vindoura, meu irmão, ela foi inaugurada pela exaltação e entronização de Cristo à direita de Deus, muito acima de todo o governo e autoridade. Então, quando Deus foi levado ao céu, que sentou à sua direita, aí começou a era vindoura, dizendo que Ele voltará. Ele voltará, e isto é uma certeza. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Versículo 22. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Debaixo dos seus pés. Paulo está citando o Salmo 8, versículo 6. Põe aqui para mim. Salmo 8, 6. Salmo 8, 6. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Tudo foi colocado debaixo dos pés dele, que por sua vez faz uma menção também lá em Gênesis 1, 26, 28, quando ele fala da criação. Qual o papel que ele estava dando ao homem? Sujeitar todas as coisas. Amém? Sujeitar todas as coisas. Tanto Paulo quanto Hebreus, no capítulo 2, de 6 a 9, aplicam esse salmo a Cristo. Cristo é o último Adão, meus irmãos. O primeiro Adão falhou. Ele errou. Mas o segundo, que é Cristo, esse não vai errar. Esse não erra nunca. Amém? E essa é a nossa esperança. E essa é a nossa gratidão, que nós devemos ter por Ele. E Ele vai restaurar o domínio sobre a criação. Fala também sobre cabeça. A cabeça fala sobre autoridade. Porque Cristo, Ele governa acima de toda autoridade. E acima de todo poder. Ele é o cabeça. Mas Ele não é o cabeça que anda voando sozinho. Já viu o cabeça voando sozinho? A Bíblia fala que nós somos o corpo. E corpo sem cabeça é o quê? Uma mula sem cabeça. Amém? O corpo não anda sozinho. Então Cristo é essa cabeça, é essa autoridade que governa todo o corpo. Pergunta: quem te governa? Pergunta: quem
tem governado você? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Quem tem governado? Quem tem sido autoridade sobre a sua vida? Versículo 23, para a gente terminar. Pode vir o time aqui, por favor. Que é o seu corpo, vou ler do 22, também sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Paulo destaca aqui no versículo 23 a significância da igreja no plano de redenção de Deus. E usa dois termos que descrevem o relacionamento da igreja e Cristo. O primeiro termo, ele fala que nós somos o corpo, que mostra a união orgânica entre Cristo e a sua noiva. E isso é muito semelhante a sermos uma só carne. Quando acontece uma só carne? Lá no casamento. É a mesma coisa. Amém? Tem essa semelhança entre elas. Cristo é a igreja e o marido é sua esposa. É uma pessoa só, é um corpo só, sendo comandado por um único corpo. Que fala da união entre um homem e uma mulher no casamento, Efésios 5, 28. E o segundo é a plenitude, ou seja, a igreja é o ponto central do governo e da presença de Cristo no universo. A igreja é o ponto central. Eu e você, quando estamos unidos, somos igreja. Amém? Nós somos um corpo. Tem cara que sai da igreja e fala, eu vou ser igreja sozinho. Como? Como pode ser isso? Eu não entendo. Igreja sozinho? Igreja de um tijolo só? Uma pedra só? Não existe. Nós somos igreja quando nós estamos juntos, unidos, ligados, um ao outro. Amém? E ele ainda diz que preenche, ele diz aqui, preenche tudo em todas as coisas. Cristo preenche tudo em todas as coisas. Por quê? Porque o seu governo é soberano. É Ele que preenche. O que está faltando para você? O que está acontecendo com você? Existe um vazio dentro de você. Você tem um sentimento assim de às vezes está faltando alguma coisa? Está faltando Ele, meu irmão. Porque Ele preenche todas as coisas. Eclesiastes 3 diz que Ele colocou a eternidade em nós. Nós temos o desejo. Há um buraco dentro de nós. Já percebeu que você faz planos tal, você projeta alvos, isso é legal, você trabalha para que você alcance aqueles alvos que você projetou. Quando você alcança, você fica feliz da vida, mas daqui a pouco já virou normal. E aí você procura outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. É insaciável. Mas quando Cristo habitar, quando Ele encontrar esse lugar vazio, Ele entrar ali, aí, querido, você vai dizer como Paulo, eu sei estar satisfeito. Tendo ou não tendo. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Porque é Ele que vai dar satisfação a você e a mim. Mas ninguém. Esse versículo 23, ele está falando que nós temos, como filho, a plenitude de Cristo. A plenitude do Filho está dentro de você. Efésios 3,19. E assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos
até a plenitude de Deus. Ele está dizendo que nós temos a plenitude do Pai. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo que nós temos a plenitude do Espírito Santo. Nós temos a Trindade habitando dentro de nós. A Trindade habita dentro de nós. Deixa eu melhorar isso. A Trindade habita dentro de você. Ela habita dentro de você. De mim também, irmão. O mesmo poder que ressuscitou Cristo, presta atenção, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele está em você. Isso vai nos dar. Alexandre, ninguém pode mudar isso. Ninguém. Foi usado por Ele, que é o que tem autoridade para dar e tirar. Amém? O que nós vamos fazer com isso? Com essas informações, acabamos com o capítulo 1, domingo que vem. Vamos dar imenso ao capítulo 2, às 19 horas. Amém? Domingo que vem. Não perca isso. Sabe como é que eu vou saber se você é um crente de verdade? Pela tua fome por Deus. Como que eu sei isso? Porque eu já participei muito de campanha. Antigamente eu participava muito de campanha. Lançaram uma campanha da prosperidade, meu amigo. 7 segunda-feira. Podia chover canivete, eu estava às 7. Fome. Amém? De prosperidade. Eu já fiz a campanha da Rosa de Saron. Eu fiz. 7 semanas. O pessoal estava lá. Paulo está aqui, ó. Paulo, se aproprie dessas bênçãos espirituais. Como? Conhecendo-as, se apropriando, colocando elas em prática na sua vida. Você precisa aprender, você precisa colocar em prática para nós termos resultados extraordinários. Você gosta de ver anjo? Se aplique na oração, no conhecimento de Deus. Quem sabe não aparece um anjo? Prossiga em conhecer a Deus. Use Ele como seu exemplo de vida. Ande como Ele andou. Olhe como Ele olhou. Faça o que Ele fez. E nós teremos Ele ao nosso lado. Como Gabriel disse, nós ouvimos e tocamos nele. Apalpamos ele. Amém? Nós vamos nos aproximar dele. É a recomendação dele. Do diabo você resiste que ele vai fugir. Mas de mim, você venha, se aproxime, esteja comigo. Esse é o convite. Esteja comigo. É o que ele fala para o Pai na oração de João 17. Pai, eu quero que eles sejam um comigo, assim como eu sou contigo. Amém?
Jesus, a intenção dele é que eu e você sejamos um noivo. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. Espírito Santo, obrigado por nos abrir os nossos olhos, nosso coração, o nosso discernimento a respeito de quem o Senhor é. Que o Senhor continue iluminando os olhos do coração. E olhos do coração aqui, meus amigos, que Ele está dizendo, não o coração, não vai bater aqui no nosso meio. Olhos do coração aqui é o olhos do nosso intelecto, é o principal do nosso intelecto. Abre, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos Te ver, para que nós possamos Te entender, e possamos obedecê-lo, Senhor, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de servir, na nossa maneira de amar. Nos ensine, Jesus. Oh, Senhor, nós precisamos tanto disso. Há tanto engano neste mundo, não deixe que nós sejamos enganados por fábulas, por mentiras, por performance. Totalmente seu, Senhor. Não permita que nós sejamos enganados com as coisas desse mundo, com os prazeres que este mundo tem oferecido. Prazeres que nos enganam e nos afastam de Ti, Senhor. Espírito Santo, guia-nos pelas veredas da justiça. Guia-nos pelo caminho reto, o caminho que leva à salvação da nossa alma. O caminho que nos leva a encontrar com o nosso amado. Jesus é o nosso amado. Cristo ressurreto. Porque um dia nós seremos como Ele é. Ganharemos um corpo totalmente glorificado, sem pecado, e não haverá mais dor, não haverá mais morte, e nós vamos reinar eternamente contigo, Senhor. Senhor, ajuda-nos nessa caminhada, Deus. O que nós estamos fazendo aqui não é algo para nós mesmos, não é algo para homem nenhum. Nós construímos este lugar, estamos construindo algo para Ti, Senhor, reparando brechas, aplanando caminhos, preparando o caminho para que o Senhor volte, Senhor. Estamos aqui na condição de João Batista, aquele que prepara o caminho para o Senhor passar, o Rei da Glória. Oh, aleluia! Tu és o Rei da Glória, Tu és o nosso amado, a quem nós amamos e confiamos a nossa vida. Tudo que somos, que temos, reconhecemos que vem das Tuas mãos, Senhor. Nada que temos de bom vem de nós mesmos. Que o nosso eu morra a cada dia, para que o Senhor apareça e cresça na nossa vida, Deus. Senhor, abençoa cada família que aqui está. Senhor, obrigado pela recuperação do Aloísio. Senhor, obrigado pela recuperação da Larissa, Deus. Senhor, obrigado pela minha recuperação, pela recuperação da Carla. Senhor, pela recuperação do Alexandre, das suas dores. Obrigado, Deus, porque nós temos visto os Teus milagres entre nós. Temos recebido, Senhor, com tanta gratidão, com tanta alegria, o Seu amor e as Suas misericórdias na vida da Gislaine, que está aqui conosco hoje, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos desampara, não nos abandone. Somos gratos a Ti. E sempre Te amaremos, Senhor. Tu és tudo na nossa vida, Senhor.
Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que nós temos. Que seria de nós sem o seu amor? Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua presença aqui entre nós. Obrigado pela tua palavra. Que essa palavra venha ser internalizada em cada coração aqui, Senhor. E que nós possamos colocá-la em prática na nossa vida, Deus. Andar segundo a sua vontade, não a nossa. Que o Senhor abençoe meus irmãos, Deus. Cuida deles. Paizinho, aqui estão seus filhos amados. Cada um deles com a sua necessidade, dificuldade. Cada um deles, Senhor, caminhando, tentando ser melhor a cada dia. Espírito Santo, mostra o caminho que eles devem andar. Guarda eles do homem perverso, do homem mau. Ilumina a mente deles. Ilumina os olhos do coração deles. Dá espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Que o Senhor caminhe com eles em cada momento da vida deles. Que a família deles sejam abençoados através da vida de cada um deles, Pai. Se houver entre nós algum enfermo, Deus, que o teu poder venha sobre essa pessoa e a cure, Deus, pela tua vontade, por teu amor. Abençoa meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas, desde agora e até aquele dia, aonde Ele vai retornar e nós viveremos com Ele eternamente. Amém? Deus abençoe. Se quiser, você pode aplaudir o Senhor, viu? E não vai embora sem dar um abraço no teu irmão. Amém, um beijo, bom almoço.